Olá, a graça e a paz do Senhor, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês a mensagem do meu devocional. Se você já fez ou se você não fez, ou quem sabe se você precisa de uma palavra, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e o que Deus tem falado ao meu coração já há um tempo. Essa palavra veio para mim como resposta e hoje era justamente o texto do meu devocional. E esse texto se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 1. A Bíblia vem contar e vem trazer para nós o relato do nascimento de Ismael. Ismael, filho de Abrão, filho de Agar, mas não o filho da promessa de Deus, mas filho de Abrão, mas não era o filho da promessa. Vamos entender isso? Se nós formos retroceder, nós vamos lembrar que Deus chamou Abraão, falou com Abrão e disse para Abrão: Abrão, sai do meio da sua parentela, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abrão foi, obediente à voz que ele ouviu de Deus, e ele foi para a terra que Deus indicou. E nesse caminhar, Deus se revelou a Abrão, dizendo para Abrão que Deus daria para Abrão um filho. Ainda que parecesse impossível, ainda que eles já estivessem tentando e esse filho não viesse, ainda que eles já tivessem naquela ocasião uma idade avançada, o que já indicava que era impossível, Deus fez uma promessa e disse que ele não só teria um filho, mas como ele teria uma descendência. Só que entre Deus se revelar a Abrão para fazer uma promessa e essa promessa se cumprir na terra, uma série de acontecimentos existiram. Muitas coisas aconteceram por esse caminho. Muitas etapas precisaram ser concluídas e passadas. E nesse trajeto todo, nessa jornada, nesse caminho, nesse tempo, os anos foram se passando, a espera foi aumentando e aquele anseio de Sara se tornar mãe, no caso aqui ela não era Sara ainda, ela ainda era Sarai, o nome dela era Sarai, o anseio de Sarai em ser mãe. Sarai teve uma ideia, falou com Abrão e disse: olha, já que o Senhor me impediu de ter filhos, foi isso que Sarai falou para Abrão, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Até esse momento, a Bíblia não nos relata nenhum momento em que Abrão, Sarai, perguntam para Deus se a família deles, se a descendência deles se daria por intermédio de uma terceira pessoa. Se a família dele se constituiria por intermédio de uma egípcia no meio deles. Eles não questionaram a Deus, porque não está aqui em nenhum momento. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos na nossa trajetória e na nossa vida. Nós ouvimos o que Deus tem para nós. Nós cremos naquilo que Deus tem para nós. Só que no decorrer do tempo, nós começamos a ter ideias mirabolantes. Ou talvez nem sejam ideias mirabolantes, talvez sejam de fato ideias que são permitidas, que são legais, talvez sejam inclusive ideias que acontecem com muitas outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época era de praxe, isso era o que acontecia.
o marido poderia se deitar com uma serva e dali também tomar aqueles filhos para sua própria família. Então ele não estava fazendo nada de ilegal. Ele não estava fazendo nada de errado, de acordo com as regras, de acordo com as condições daquele tempo. Mas a descendência de Abraão, a promessa de Abraão, a herança de Abraão, o filho de Abraão, a posteridade de Abraão, ela estava intimamente relacionada com um milagre que Deus faria. E para que esse milagre ocorresse, não poderia ter uma terceira pessoa da forma como foi. Porque senão, quem geraria não seria Sarai. Quem geraria seria Agar. E isso não é milagre, porque isso é completamente possível. Isso era algo que já acontecia. E quantas vezes na minha e na sua vida nós não temos ideias ou vamos por intermédio de conselhos do que todo mundo faz e falamos, bom, Deus me prometeu que eu vou comprar um carro. Como todo mundo faz financiamento, eu vou lá e vou fazer. Mas você já perguntou, orou a Deus e falou, Deus, o carro que eu vou comprar é por meio de um financiamento? Talvez todo mundo na sua família tenha conseguido determinadas coisas da mesma maneira. E você fala, bom, então se todo mundo fez assim e eu tenho uma promessa de Deus de que eu também farei, vou fazer igual todo mundo. Será que esse é o caminho? Será que esse é o trajeto que Deus tem? Será que esse é o processo que Deus tem? E aí diz então a Bíblia que nessa ocasião Sarai, a mulher, entregou a serva Agar para Abrão. E aí a Bíblia diz assim, ó, e ele possuiu Agar e ela engravidou. E ele possuiu Agar e ela engravidou. E aí eu quero compartilhar com vocês uma situação. Por esses tempos, eu estava orando muito a Deus porque eu precisava de uma decisão em relação a algo que eu precisava realizar. E eu falei, Senhor, eu até escrevi essas perguntas. Deus, o teu caminho para que eu possa viver isso, para que se cumpra tal coisa, é que eu faça isso? É para que eu vincule tais documentos a tal pessoa? É para que eu me associe a tal pessoa? Porque com todo mundo que eu falava, todo mundo falava, Débora, por que você não faz isso? Débora, você já pensou em fazer isso? Débora, por que você não faz aquilo? Débora, eu conheci uma pessoa que fez tal coisa. E eu fiquei um tempo buscando a Deus. E aí o Senhor me trouxe exatamente essa palavra. Débora, o que eu vou fazer na sua vida é milagre. Então não coloque um intermediário. Não coloque uma Agar no meio do processo. E aí eu falei, amém, Jesus, não colocar Agar no meio do processo. Então que essa palavra hoje possa ser resposta para algo que você está perguntando para o Senhor. Ou pode não ser a sua resposta, mas talvez seja uma experiência que eu tive com o Senhor para compartilhar com você, para que antes de você decidir se associar a alguém, antes de você decidir se vai entrar na sociedade, antes de você decidir se vai estabelecer uma parceria, antes de você decidir, você pergunte ao Senhor se é o caminho que Ele tem. Se esse é o caminho do milagre, ou se não. Porque quando nós nos colocamos para falar com Deus, a Bíblia nos responde aquilo que nós precisamos. Ela tem resposta viva para nós, se sim ou se não. Que essa palavra, que esse simples comentário, esse simples testemunho possam falar com você e te elucidar do quanto é importante nós nos apresentarmos em oração a Deus, perguntando para Deus se é o caminho de fato. E aí talvez você se pergunte, mas como que Deus vai responder para mim? Eu não sei como Deus vai responder para você, porque eu não sou Deus. Eu sei como Deus respondeu para mim nessa situação. Deus para mim respondeu, Débora, é sem intermediário.
não coloque uma Agar. Aí eu falei, opa! Aí eu lembrei e falei, uma Agar. Olha tudo o que aconteceu. E ainda eu parei para me questionar e para falar para Deus, falar, Deus, será que talvez o filho da promessa, Isaac, teria chegado antes na vida de Abraão e de Sara, se eles não tivessem colocado Agar no meio do caminho? Será? Porque nós não sabemos como seria se não tivesse acontecido. Então, que você possa refletir nessa palavra. Gênesis 16. Buscar a face do Senhor e que Deus te traga as respostas para aquilo que você precisa. Deus te abençoe.